Oi, gente, a de Pires falando, e hoje eu tô trazendo para vocês o tema artigo em alemão, tá? O der, o die e o das. Então, para você que está iniciando no alemão, ou se você tem ainda alguma dificuldade na compreensão aí dos artigos, não sai daí não, continua aqui comigo que você vai aprender um pouquinho mais, tá bom? Vem comigo. Então, gente, vamos lá, o que interessa, né, que é aprender sobre os artigos no alemão, que diferentemente do português aí temos três gêneros, tá? Então temos aí o gênero masculino, feminino e neutro, enquanto que no português só temos dois, que é o e o a, para o masculino e feminino, tá? Então aí temos os artigos definidos e indefinidos. Citando um exemplo aqui para o nosso caso masculino, der Mann, tá? Ein Mann. Para o feminino, die Frau, eine Frau. Para o neutro, das Kind, ein Kind, tá? Então a boa notícia é que para os artigos indefinidos, tanto o gênero masculino como o neutro, utilizamos aí o mesmo artigo indefinido, ou seja, um bestimmte Artikel, tá? E para a formação de todas as palavras aí do plural no alemão, utiliza-se aí o artigo die, tá? Então não esquece, tá bom? Nem tudo é o que parece ser. Então, por exemplo, aí para o nosso português, existem muitas palavras aqui, para nós no português são palavras femininas, porém no alemão muda tudo, é totalmente o oposto. Então, no alemão são palavras masculinas, tá? Então, como exemplo aí, a colher, der Löffel, a mesa, der Tisch, a salada, der Salat, a carta, der Brief, a saia, der Rock, as costas, der Rücken, a estação, der Bahnhof. Palavras aí que para nós no português seriam masculinas, porém no alemão, ao contrário, tá? O garfo de Gabel, o leite de Milch, o tomate de Tomate, o óculos de Brille, o sabonete de Seife, o trabalho de Arbeit, o metrô de S-Bahn. E exemplos aí de palavras neutras que não existem no nosso português, tá? Por exemplo, aí a faca, das Messer, a cama, das Bett, o pão, das Brot, a fruta, das Obst, o escritório, das Büro, o carro, das Auto, a criança, das Kind. Então, gente, friso mais uma vez, é importante memorizar desde o início os substantivos com seu respectivo artigo da forma correta. Então, desde o início. Então, marca aí, não esquece, porque essas informações vão ser importantes e vão ser necessárias lá mais na frente, tá? Porque se vocês não sabem, temos aí no alemão, vamos precisar aí fazer a declinação dos artigos, tá? Inicialmente. Então é importante saber a qual gênero pertence cada palavra, tá? Então temos aí o caso acusativo, nominativo, dativo e genitivo. Então, para saber como irão ocorrer a declinação dos artigos, é importante saber os substantivos com seus respectivos artigos. Então, ó, não esquece, marque, não esquece, tá bom? Então, aprenda da forma correta, tá? Então, ao invés de você aprender que Garten é jardim, tá? Que Garten realmente é jardim, porém aprenda a palavra para com seu artigo. Então, memorize der Garten, o jardim. Essa é a forma certinha de aprender, tá? Então, por exemplo, aí na nossa frase, der schöne Garten, o belo jardim. Um exemplo aqui para nossa palavrinha feminina, Tür, tá? Tür é porta, porém não aprenda apenas dessa forma, aprenda da forma correta de Tür, certo? A porta. E aí na nossa formação de frase de Braune Tür, a porta marrom. Ops. A porta marrom. E aí um exemplo de nossa palavrinha neutra, Haus, casa, tá? Não aprenda assim, aprenda que casa é das Haus, certo? Essa é a forma correta de aprender. E aí um exemplo das kleine Haus, a pequena casa. E lembre-se, gente, que para a formação dos substantivos no plural, utilizamos o artigo de, tá? Então, temos um exemplo aí.
Vou citar aqui alguns exemplos para vocês aí de Gärten, de Vogel, de Häuser, de Türen, de Väter, de Äpfel, de Fenster, de Mütter, de Brille, de Hunde, de Bälle, de Mädchen, de Tische, certo? Então aqui são palavras mistas, cada um tem seu respectivo gênero, tá? Porém, na formação do plural, recebe aí o mesmo artigo de. Mas aí é um assunto para o próximo vídeo, tá? Que eu vou explanar de uma forma mais ampla aí a questão da formação das palavras no plural no alemão, tá? Porque tem palavras aí que para a formação no plural, palavras que recebem o N, tem palavras que recebem a letrinha com o Milaut, tá? A letrinha com o Milaut. Tem palavras que recebem o E. Então aí é um caso específico para o próximo vídeo, ok? Então, seguindo aqui. Nem tudo é o que parece ser, tá? Infelizmente, o significado das palavras na tradução para o alemão não necessariamente indica o seu gênero. Portanto, não há jeito senão memorizar o gênero de cada palavra desde o início, tá? Então, um exemplo aqui do nosso gurke dançarino, tá? O pepino, que para nós no português é uma palavra masculina, sem sombra de dúvidas, porém no alemão, não se engane não, tá? No alemão é uma palavra feminina, então aí seria die Gurke, certo? Então, gente, não tem outro jeito. O melhor conselho é, como eu friso sempre, aprenda a palavra junto com seu artigo, tá? Não esquecem. E vou citar aqui para vocês algumas regrinhas aí de artigo, lembrando que não há uma regra geral para todas as palavras, tá? Então tem algumas dicas aí que a gente pode levar em consideração e identificar se a palavra é masculina, se é feminina ou se é uma palavra neutra, tá? Então, por exemplo, aí para o nosso gênero masculino, der Wörter, podemos levar em consideração que pessoas e animais do sexo masculino, por exemplo, aí der Vater, der Affen, der Tiger, der Sohn, então são palavras que tem um artigo masculino, tá? Um outro ponto aqui seria dias da semana, meses, estações do ano, der Montag, der Mai, der Sommer, certo? Partes do dia, der Morgen, der Nachmittag, der Abend. Tempo atmosférico, pontos cardeais, der Regen, der Osten, der Süden, der Schnee. Bebidas alcoólicas, der Wein, der Whisky. Lembrando que para tudo tem sua exceção, tá? Então isso é fato, certo? Então, por exemplo, aí, das Bier, que é a cerveja, é uma palavra neutra no alemão. Utilizamos aí o gênero Neutrum, ok? Então, das Bier é uma exceção. Então, fica muito mais fácil até aprender as exceções do que as outras palavras, porque as exceções não são muitas, mas é bom saber que sempre existem exceções, ok? E um outro ponto aqui são designações de profissões masculinas. Por exemplo, der Arzt, der Lehrer, der Maler, der Praticante. Então, são palavras também que remetem-se aí a palavras do gênero masculino, ok? Algumas regrinhas aí para nossa divor, tá? Palavras femininas. Então, pessoas do sexo feminino, de Mutter, de Tante, de Schwester, certo? São palavras femininas e tem a sua exceção. Das Mädchen, que é a menina, é uma palavra aí, no caso das Mädchen é uma palavra neutra, então é uma exceção, tá bom? Muito nome de plantas e árvores, de Birke, de Crisanteme, de Rose, de Tulpe, também são palavras femininas. Substantivos derivados dos verbos terminados em T. Então também é importante saber isso aí, tá bom? De Fahrt, de Reist, de Tat, que normalmente são verbos, porém quando esse verbo se torna um substantivo e tem lá a terminação T, então é uma palavra feminina, ok? Números cardinais, de 1, de 3, de 100. Nome de aeronaves, navios, de Boeing 747, de Titanic. E designações de profissões femininas, de Ärztin, de Frisorie, de Lehrerin. Então são palavras aí consideradas também femininas, ok? E para a nossa das Wörter, nosso gênero aí Neutrum,
Então, palavras diminutivas, por exemplo, das Kindchen, das Tischlein, das Kaninchen, certo? Lembrando aí que normalmente pro diminutivo no alemão, utilizamos essa terminação aí, Chen ou da Line, tá? Então, mas aí é um tema para o próximo vídeo, ok? Mas então são palavras no diminutivo, são palavras neutras, infinitivos substantivados, tá? Então, por exemplo, aí são verbos que se tornaram substantivos, certo? Então, por exemplo, das Schreiben, das Essen, das Lesen, ok? Adjetivos substantivados são adjetivos que se transformaram aí em substantivos, tá? Então, das Gute, por exemplo, o bom, das Bose, o mal, das Kleine, o pequeno, tá? Nome das cores, das Blau, das Gelb, das Rot, que é o azul, o amarelo ou o vermelho. Também tem aí as frações das Drittel, das Viertel, e tem um Ausnahme aí a exceção, não podemos esquecer das exceções, que é aí de Hälfte, que é a metade, certo? Então, gente, com esse vídeo eu quis mostrar para vocês que é possível sim aprender os artigos, não precisa pânico, tá? No início pode ser um pouquinho confuso, até a gente se familiarizar com os casos e a gente conseguir marcar isso. Pode ser um pouquinho confuso no início, mas não é impossível, tá? Com calma, do seu jeito, com seu método de estudo, tá? Que também é importante ter um próprio método para assimilar, para memorizar, para compreender as palavras, tá? Então, calma. E lá na frente vocês vão conseguir, não se preocupe. Se eu conseguir, todo mundo consegue, ok? Então é isso, gente. Vielen Dank, muito obrigada por ter acompanhado o vídeo, certo? Se gostou, não esquece de dar o seu like, inscreve-se no canal para ficar sabendo aí dos próximos vídeos que eu irei fazer para vocês aí, ensinando mais dicas aí, mais conhecimentos da língua alemã, ok? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!